Muito bem. Agora nós vamos ouvir aqui a segunda pergunta do reverendo Adailson para o reverendo Danilo Stélio. Pode fazer a sua segunda pergunta para o nosso reverendo Danilo Stélio, reverendo Adailson, por favor. Muito bem, o ideal seria a gente continuar ali nas 70 semanas, mas partiu para as 2.300 tardes e manhã. É outra profecia, não é verdade? E o propósito aqui era 70 semanas, né? Mas, enfim, irmão, agora eu não sei para onde eu vou aqui, não sei para onde eu vou fazer a pergunta aqui, mas eu vou continuar com o texto ali. A pergunta seria, quando chegar ali nas 70 semanas, no finalzinho das 70 semanas, é a volta de Jesus Cristo ou o que vai ocorrer? Infelizmente, eu vou ter que fazer a pergunta rápida, e depois na tréplica eu faço a real pergunta. Não vai ter jeito. Quando completar, então, as 70 semanas lá que você falou que tem uma para o final, quando chegar no final dela, o que ocorre ali na sequência ali? Porque eu fiquei sem saber agora como te fazer a pergunta, meu irmão. Que nós mudamos para 2.300 tardes e manhã. Tudo bem? Você poderia me responder? Pronto. Eu queria perguntar ao querido pastor Danilo Stélio, o senhor entendeu a pergunta? Entendi. Pronto, o senhor tem nessa situação 5 minutos para a sua resposta. Fica à vontade. Só esclarecendo novamente para o Adailson que nós não saímos do assunto. O marco temporal de início das 2.300 tardes e manhãs é exatamente o mesmo das 70 semanas. São duas profecias que começam na mesma data. Então, simplesmente eu mencionei, mas na verdade tudo que tem para uma acaba servindo para outra, tá? Muito bem, ao final das 70 semanas aparece aqui no versículo 27, a aliança feita com muitos por uma semana, que na teologia adventista é considerado como se esse ele, firmando aliança com muitos, fosse Jesus. Só que o texto não diz isso. O Messias ele é mencionado especificamente no versículo 26. Aqui ele é mencionado. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Aqui tudo bem, aqui é o Messias. Mas no versículo 27, não é mencionado o Messias. Ele não é chamado dessa forma. Aqui já é outro personagem que vai firmar uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ou seja, na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, cessará o sacrifício e oblação. Ou seja, esses sacrifícios e oblações, eles só têm sentido na ritualística judaica. Isso nos leva à conclusão de que, inevitavelmente, o templo judaico será reconstruído. Hoje, o Israel já tem condições de reconstruir esse templo em menos de 3 meses. Ele já tem escola de sacerdotes, já tem projetos do templo, tem capacidade tecnológica para isso, então seria uma reconstrução relativamente rápida. O restante da profecia, sobre as asas das abominações virá o assolador, isso até a consumação, até o final. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, aqui é mostrado que esse templo será profanado, vai cessar o sacrifício e oblação e virá o castigo sobre o assolador. Aqui não é mencionado sobre a volta de Jesus, aqui não é esclarecido esse ponto. Aí nós vamos passar para outros textos em que é mencionado exatamente sobre esse retorno do Messias em glória. Aí nós vamos para textos do Antigo Testamento, por exemplo, como Zacarias, que é mencionado a cidade de Jerusalém cercada, metade da cidade é tomada, mulheres estupradas, inclusive, isso é mencionado especificamente no texto de Zacarias 12 a 14. E aí a volta do Messias com seus santos, pousando sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras racha em 2 partes. Ali fala de uma grande guerra, uma grande batalha. E isso vai ser esclarecido mais tarde nos textos do Novo Testamento, no texto do Apocalipse, fala sobre a batalha do Armagedon. Então veja que essa revelação aqui ela é progressiva. Deus não falou para Daniel todos esses detalhes. Ele deu somente o começo. O restante seria delineado ao longo da história nos demais textos proféticos, certo? Então essa seria a resposta. Muito bem, agora o nosso querido Adailson tem 5 minutos para a sua réplica. Muito bem, meu irmão. Agora é a hora que eu falei para você que eu iria precisar de você, Elton. Eu vou ler o texto e eu acabei de ser informado aqui pelos bastidores, porque nós temos aqui toda uma assistência técnica que dá um aparato. Eu não estou sozinho, né? Nós temos toda uma assistência técnica aqui
e eu fui informado aqui pelos bastidores, no meu ponto, de que eu não posso disponibilizar tal recurso, o recurso de ajudar a qualquer um dos debatedores. Eu não posso intervir, nem para não tem problema, não. Uhum. Tá bem, querido. Fique à vontade. Muito bem, vamos lá. De qualquer jeito, mesmo sem você poder me ajudar, eu vou falar aqui, assim como eu comecei lá quando eu comecei. Eu comecei que Daniel, ele havia entendido as profecias pelos livros e segundo o livro de Jeremias, que era 70 semanas que ele iria ficar no cativeiro. Ou seja, ele entendeu que tem os tempos, cada dia, um ano, esse tipo de coisa ele entendeu. E aí vem o anjo e fala assim, ó, eu vou agora vir para te fazer você entender a profecia. Agora, vou ler de novo o versinho 24. Olha, diz assim, ó, capítulo 9 de Daniel, versinho 24. Diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Ou seja, aqui está bem claro aqui para dar fim aos pecados, correto? Só que o irmão disse que, por exemplo, as pessoas iriam se prostituir, iriam fazer um monte de coisa. Ou seja, eu não estou vendo fim de pecado aqui depois das 70 semanas, não. Eu estou vendo que ele falou que vai aumentar os pecados. Mas aqui está bem claro aqui que vai extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. A gente entende que deu fim aos pecados quando nós pedimos perdão a Jesus Cristo, ele nos perdoa. Então, ele é posto um fim do pecado para aquele que pede perdão. Mas só que depois, no final das 70 semanas, ele disse que haveria um monte de coisas ruins e tal, que o Armagedon, e assim, eu não estou vendo o fim de pecado aí, não. Eu estou vendo o início de mais pecado, entendeu? É isso que eu estou vendo. A transgressão e dar fim aos pecados. Agora diz assim, ó, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão. Esta parte aqui é que eu acho interessante. Que era onde eu iria fazer uma pergunta para o Elton aqui com relação à escrita. Quando ele diz assim, ó, então acontece todas as coisas, aquilo que o irmão falou, por exemplo, e aí ele diz assim, ó, primeiro ele veio fazer o Daniel entender a visão do capítulo 8, verso 14, que é 2.300 tardes e manhã. Então ele diz assim, ó, vai acontecer, ele vai parar, vai cessar a transgressão, vai dar fim a um monte de coisa que eu li aqui, e daí quando chegar no fim ele diz assim, ó, você sela a visão. Se ele veio fazer entender a visão, peraí, do capítulo 8, ele ainda está mandando ainda selar a visão. Se é para selar a visão, tem profecia ainda de Daniel 8, capítulo 14, ainda para frente, depois disso daí. Isso significa que quando terminar a 70 semanas, é para selar a visão. Se é para selar a visão lá de Daniel 8, 14, então espera aí, irmão. O santuário ainda não foi purificado ainda, então. É isso que eu não estou entendendo aí do irmão. Olha, note, tá com todas as letras aqui. Sela a visão. Se é para selar, significa que ela ainda tem destino ainda para frente. Você sela uma carta e me envia para o seu destinatário. Não é assim? Então, ou seja, se está com todas as letras aqui que é para você selar a visão, então você vai selar. Depois das 70 semanas, quando acabar tudo, aí o que acontece? Você sela aquela visão que é de Daniel 8,14, ainda tem profecia de Daniel 8,14. Se ele falou que é só depois do tempo do fim, espera aí, então quando é que esse santuário vai ser purificado? Essa seria a minha pergunta para ele. Reverendo, o senhor entendeu a pergunta? No Entendi. caso, foi uma réplica, né? Ele fez da réplica uma pergunta e o senhor tem 3 minutos para a sua tréplica. Ok, muito bem. A profecia de Daniel 9 não trata da questão de purificação do santuário. Isso vai lá para Daniel 8. É outro capítulo, é outra situação, é outra profecia, inclusive. Tem a ver com aquela de 2.300 tardes e manhãs. Aqui em Daniel 9 não se fala de purificação do santuário, o que deixa entender que esse santuário que vai ser reconstruído, que vai ser onde tem o sacrifício e a oblação que serão cessados na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, ele não vai ser reconstruído, ele não vai ser purificado. Ele será destruído, ele será profanado.
Então, os eventos que vão acontecer depois disso, eles estão relatados em outros textos bíblicos, tá? E eles vão cumprir as metas aqui do versículo 24. As metas das 70 semanas. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, etc, etc, etc. Isso vai acontecer quando? Isso vai acontecer depois da volta de Jesus, quando Israel o reconhece como Messias. Isso é mencionado claramente em Zacarias, capítulos 12 a 14, como eu mencionei. Olharão para mim, a quem traspassaram, chorarão amargamente, como quem chora pelo filho primogênito. Cada casa, cada família do povo de Israel vai se lamentar e chorar de arrependimento pela rejeição que eles tiveram ao Messias. Então, é a partir daí que começam a se cumprir essas metas sobre o povo de Israel. Veja, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Israel. Tudo isso que está no versículo 24 ainda não se cumpriu para eles. Vai se cumprir com a volta de Cristo, com a parúzia literal, com a volta dele, como é mencionado em Zacarias 12 a 14. Ali não é simbólico, ali é literal. Tá? Então, justamente aí que vai se cumprir começar a se cumprir essas metas de Daniel 9, 24. Não está se falando aqui de purificação do santuário. Ah, isso não tem a ver com essa profecia de Daniel 9, certo? Encerrada a tréplica. Muito bem, eu gostaria de perguntar para os dois debatedores, ambos estão satisfeitos com os resultados das perguntas e respostas, correto? Vocês respondem dizendo sim ou correto? Sim. Muito bem. Perfeito. Irmão, assim... o senhor fala agora. Você perguntou se ambos estão, é por isso que eu estava falando. Isso. É porque a minha resposta exige que seja a resposta breve de ambos os debatedores. Reverendo os debatedores, aqui desse momento, eu quero parabenizar os dois debatedores que estão indo muito bem. Quero também saudar a todos os espectadores que estão apreciando o vosso debate. E agora nós vamos dar continuidade no segundo bloco ainda. O nosso querido Danilo vai fazer a sua segunda pergunta para o reverendo Adailson. Portanto, Danilo, o senhor tem 3 minutos para fazer a sua pergunta. Inicie quando estiver pronto. A pergunta é: por que, nos cálculos das 70 semanas, a teologia adventista não usa o ano bíblico de 360 dias, também chamado de ano profético, se nos textos de Apocalipse a teologia adventista aceita e emprega esse ano de 360 dias? Porque, nos cálculos das 70 semanas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não usa o ano bíblico de 360 dias, em vez disso se utilizam dos chamados anos gregoriano, ou juliano, ou babilônico, etc. Nem usa o ano judaico. Se nos textos de Apocalipse ela aceita, então por que essa diferença de interpretação? A pergunta é essa. Muito bem. Reverendo Dailson, o senhor entendeu a pergunta? Entendi, só que a resposta é rápida, né? Não vou gastar todo o tempo aqui que é a necessidade, né? Perfeito. O senhor tem 5 minutos para a sua resposta. Muito bem. Entenda uma coisa, o calendário ele era luno solar, entendeu? Antigamente, não era dessa forma. O que eu tenho que analisar, na verdade? Não importa qual calendário você vai usar, qualquer um calendário que você usar, você tem que colocar as 4 estações do ano. Isso é o que manda. Não importa qual calendário. Você pode usar o calendário que você quiser. Agora, a única coisa, se está usando o hebraico, você tem que transferir. Do hebraico para o meu tem 3 anos tem 3 meses de diferença. Eu faço essa diferença. Os calendários que você for usar, você tem que usar as 4 estações. Apenas isso, entendeu? Só que é lógico, tem diferença de meses, porque enquanto para mim, de repente, aqui é verão, lá é inverno. Então tem essa diferença. Aí você tem que pegar e fazer esses cálculos. Apenas isso, irmão. Acho que não tem muito segredo quanto a isso, não, irmão. Essa é a resposta. Muito bem. Reverendo Danilo, o senhor ficou satisfeito com a resposta do reverendo Adailson? Bem, isso é uma coisa que o senhor vai dizer agora na sua réplica. Eu quero dizer também, aproveitar e saudar a todos os espectadores mais uma vez, com a paz do Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês,
com essa paz que transcende todo o entendimento. Bem, reverendo, o senhor tem 5 minutos para a sua réplica. Muito bem. As profecias de Daniel, elas não mencionam estações. É irrelevante se é outono, verão, primavera. Isso, inclusive, varia conforme o local. Aqui, por exemplo, na linha do Equador, onde eu resido, nós temos praticamente só 2 estações. Você não tem quase a questão de primavera, outono, você tem muito mais só verão e inverno. Então, isso muda de local para local do planeta Terra. Ou seja, a questão das estações que o Adailson mencionou não tem absolutamente nada a ver com a duração do ano. Veja que as 70 semanas, todos concordamos que são semanas de anos. Mas anos de quantos dias? Os anos não têm a mesma duração. O ano judaico tem ano judaico com 6 durações diferentes. Tá? O ano babilônico tinha outra duração, o ano chinês tem outra duração, o ano juliano, o ano gregoriano, ano solar, ano sideral. Então a questão é, todas essas variações de anos, elas afetam a contagem. Portanto, porque se usa, a teologia adventista usa algum desses, qual o critério utilizado para escolher usar algum desses, em vez de usar o ano profético bíblico de 360 dias, que é utilizado no livro do Apocalipse. A pergunta continua, a pergunta prossegue. Muito bem, querido Danilo, acabou de fazer a sua réplica e o nosso querido Adailson tem 3 minutos para dar continuidade com a tréplica, neste segundo bloco. Irmão, ficou até difícil para me responder ele aqui, viu? Mas, irmão, que você está querendo dizer assim, que a cada 20 anos, por exemplo, Jerusalém vai ter um ano a menos? É isso que você está querendo dizer? Porque eu não estou te entendendo. Porque, vamos supor assim, o meu ano aqui tem 365, mas eles reajustam. Entendeu? Eles reajustam dele de período em período, ele reajusta, para justamente continuar com as 4 estações. Aí o irmão chega para mim e fala assim, não, é diferente. Então, se é diferente, então significa assim, ó, a cada 10, 15 anos, eles ficam com um ano a mais do que nós aqui. É isso que daria a entender o que ele falou, entendeu? Porque eu fiquei aqui meio sem sentido. Porque se eu quero analisar algo lá no passado, eu vou usar a estação das luas, entendeu? Para chegar naquele período. E assim por diante, ou seja, são luno solar, é isso, e as 4 estações, em tal país eu só tenho só 2, ou eu só tenho só verão e só tenho só neve, verão e inverno. Irmão, não importa, irmão, daí você tem que ajustar o calendário com quem tem as 4 estações, aí é a pessoa lá, é aquele país que tem que ajustar o calendário dele. Todos os calendários são ajustados para 4 estações. Entendeu? Quando ele diz assim, ó, não tem que ser 360, espera aí, o meu calendário com 360, como é que eu vou reajustar ele? Não tem como. Por isso que eu já tenho o ano bissexto, já tem tudo direitinho aqui, porque eu tenho que encaixar com a estação. Porque caso contrário, se eu não colocar o ano bissexto, o que vai acontecer? Daqui 6, 7 anos, a estação vai estar caindo em data errada. Entendeu? E a mesma coisa os judeus. É a mesma coisa no outro lugar. Quer dizer, o luno solar tem que prevalecer, irmão, para que todos andem igual. Agora, dá diferença? Dá, por isso há um reajuste. Os judeus reajustam dele para que, senão, a primavera vai estar caindo no inverno, o inverno caindo no verão e assim por diante. Vai estar tudo bagunçado, entendeu? Eu acho que ele fez a pergunta aí, mas eu não tenho muito o que fazer aqui com relação a isso. Todos os calendários se ajustam pelas 4 estações. Aqueles que não têm as 4 estações se ajusta aos que têm 4 estações. É isso que ocorre, irmão. E aí eu não sei como dar a resposta para ele. Essa é a minha tréplica.